A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs. Hoje a igreja celebra o Dia dos Fiéis Defuntos. E o Evangelho é de Lucas, no capítulo 12, dos versículos 35 ao 40. Vai nos dizer assim: Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede semelhantes a homens que esperam seu Senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrir logo que ele vier a bater. Felizes os servos, que o Senhor, à sua chegada, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, ele se cingirá e os porá à mesa, e passando de um a outro os servirá. E caso venha pela segunda vez, ou terceira vigília, felizes serão se assim os encontrar. Compreender isto? Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também estai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Hoje nós celebramos o Dia dos Fiéis Defuntos. Nós fazemos memória dos nossos entes queridos, das pessoas que deixaram as suas marcas, dos nossos parentes, dos nossos amigos, de conhecidos próximos. E hoje a igreja coloca este dia para que possamos celebrar esse momento de refletir sobre a vida, ou melhor, sobre a brevidade da vida. A nossa vida, ela é um sopro. No momento, passa. E nós devemos pensar sobre o valor da vida. Hoje, em que celebramos os fiéis defuntos, a liturgia nos reafirma o valor da vida. Por isso, devemos aproveitar a nossa vida de forma plena. Não perder tempo com questões passageiras. Não perder tempo com discussões, com brigas, com intrigas, porque depois que morre, pode ficar o ressentimento, pode ficar ali aquela tristeza. Poxa, eu não tive coragem de dizer àquela pessoa aquilo que eu tanto queria, não tive coragem de dar um passo para a reconciliação. E depois que aquela pessoa morre, fica o ressentimento, fica a dor, fica o sentimento de culpa, fica ali a pessoa se remoendo. Mas o Senhor nos convida a refletir sobre o valor da vida, o valor da nossa vida, que é passageira. O ser humano, ele é frágil. Por isso devemos colocar a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor. Por isso, também neste dia, ao recordar os nossos entes queridos, ao recordar aquelas pessoas que já nos deixaram, nós estamos celebrando também a esperança na vida eterna, na vida em Deus. Essa é a nossa fé. Nós acreditamos nisso, nós professamos exatamente isso. Que Jesus se encarnou, padeceu por nós, mas ressuscitou. Ele ressuscitou. É interessante olharmos a liturgia no todo e percebermos que na primeira leitura, a solidão, no momento de dor, no momento de angústia, Jó, ele reconhece Deus como o seu Redentor. No momento de solidão, no momento de abandono e já próximo da morte, aquela doença, aquelas dificuldades estavam consumindo Jó. E os seus amigos vieram para ali consolar com palavras vazias, mas Jó coloca a sua confiança no Redentor. Ele reconhece Deus como seu Redentor. E Paulo, na segunda leitura, vai dizer que o Redentor clamado por Jó é, na verdade, o Filho de Deus,
Jesus Cristo. Ele que nos resgatou da morte e que a sua ressurreição é fruto da salvação que Deus planejou para mim e para você. Por isso, Paulo vai nos dar essa notícia de que a morte veio por um homem, por Adão, e que a vida, a salvação vem por meio de Jesus. E no Evangelho, Lucas nos narra Jesus diante daquelas pessoas, falando mais uma vez o seu ensinamento, falando mais uma vez de que a vida ela é passageira e que se não percebermos, nós ficamos parados, nós ficamos como pessoas que estão perdidas. Logo no início, Jesus vai dizer aos seus que estão ali ouvindo as suas catequeses, vamos dizer assim, ele coloca logo duas imagens: rins cingidos, lâmpadas acesas. O que é que isso quer dizer? Os discípulos são convidados a estarem de prontidão, em atitude de serviço, estar alerta para o momento do retorno com o Senhor. Mas o próprio evangelista vai nos dizer que esse retorno ele é indeterminado. Nós não sabemos quando Jesus irá voltar. Não sabemos quando nós iremos morrer. Por isso devemos estar preparados, devemos estar vigilantes. Precisamos estar preparados. E a advertência feita por Jesus são justas e necessárias, porque facilmente nos habituamos à rotina de uma mentalidade mundana. Nós nos acomodamos. E se nós estamos acomodados, não avançamos, não crescemos, não amadurecemos na nossa fé. Por isso, devemos estar de prontidão. Nós queremos a vida eterna, mas muitas vezes não levamos a sério o Evangelho. Por isso, Jesus nos convida: tende os rins cingidos, as lâmpadas acesas, para estarmos em alerta e ter a consciência de que o caminho que percorremos neste mundo não termina com a morte. A morte não é ponto final. A morte foi derrotada por Cristo. Mas devemos ter essa consciência de que a morte não é o fim. Mas passamos pela experiência do luto, passamos pela perda, pelo sofrimento, pela tristeza, pela dor. E é importante, existem pessoas que não se permitem vivenciar o luto, vivenciar a dor, é necessário. E o próprio Jesus chorou ao se deparar com a morte de seu amigo Lázaro. Ele vivenciou o luto, ele sentiu dor, sentiu tristeza. Nós também devemos nos permitir passar pela dor, passar pelo luto, porque isso vai fazer com que possamos entender pouco a pouco o sentido da vida e que a vida não termina aqui. A nossa vida é vida eterna. É isso que nós acreditamos. Creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Por isso, peçamos ao Espírito Santo para que possa nos capacitar, nos iluminar e a cada dia vivenciar o Evangelho na nossa vida com sinceridade, com autenticidade, para que possamos encontrar sentido na vida cada vez mais e, ao mesmo tempo, vamos lembrar dos nossos que já faleceram, recordá-los, rezar por eles, pedindo que o Senhor os conserve em um bom lugar, pedindo que lhe dê o descanso necessário. Por isso, peçamos o Espírito para que nos ensine a sermos pessoas melhores. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, que ela
também interceda por nós, pela nossa vida, pelas nossas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.